Esse outro cientista aqui, vocês conhecem? Já ouviram falar dele? Ray Kurzweil. Já ouviram falar dele? Ele não aparece muito na mídia, né? Esse pessoal que é muito inteligente demais, eles sabem que às vezes a publicidade atrapalha um pouco os negócios, né? Esse camarada é um outro visionário, um homem muito inteligente, muito assim, uma visão muito grande. Olha o currículo dele ali, ó. Graduado no MIT dos Estados Unidos, que é a maior faculdade de tecnologia do mundo, né, a gente sabe. Ele tem quantos doutorados? 19 doutorados ele tem, só isso. Ele tem uma mente científica e também tem uma mente empreendedora. Então, incrível, né? Aquelas pessoas que são empreendedores, né, que são grandes empresários, já alcançam muita coisa na vida. Agora, a pessoa ser um grande cientista e um grande empreendedor ao mesmo tempo, imagine a mente da pessoa. Ele tem várias patentes registradas no nome dele. Ele já descobriu várias coisas e já registrou lá, está ali. Ele também é considerado um futurólogo. O que é um futurólogo? É uma pessoa que faz projeções assim, devido à quantidade de conhecimento que ele domina na área de ciência e tecnologia, ele consegue prever, assim, olha, daqui tantos anos vai acontecer isso, 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 porque ele já sabe para onde a ciência e a tecnologia estão caminhando. Então é conhecido como futurólogo. E também, atualmente, ele é o diretor de engenharia da Google. Pelo menos era, né? Não sei se ele continua sendo ainda, mas é o diretor de engenharia da empresa Google. Ok? Próximo slide. Esse homem aí, na década de 90, ó, vamos voltar aqui um pouquinho, década de 90, o Kurzweil, ele fez 147 previsões que deveriam acontecer até o ano 2009. Então, ó, 90 para 2009. Ou seja, ele projetou assim 20 anos à frente. Ele falou, daqui 20 anos, e aí ele listou 147 previsões. Sabe quantas ele acertou, Annelise? Olha ali. 86% das previsões dele se concretizaram. Portanto, um alto índice de acerto, né? Em 20 anos. Olha que interessante. Agora, próximo slide. Quando chegou em 2009, aí ele arriscou para mais 25 anos. Ou seja, até 2035. Até 2035. Vamos ver algumas coisas que ele falou que vão acontecer aqui. Primeiro, ele disse que na década de 20... Opa, que ano nós estamos mesmo? Olha aí, 2022 já, hein? Ele falou que na década de 20 as doenças vão desaparecer na medida em que os nanorobôs tornarem-se mais inteligentes do que a tecnologia médica atual. Ele disse que até o final dessa década aí, muita doença vai deixar de existir. Uma das previsões que ele fez. Próximo. Em meados da década de 30, ele disse, nós passaremos a viver indefinidamente por causa do progresso tecnológico e científico. Essa é a previsão dele. Prestem bem atenção. Em 1990, ele fez 147 previsões. Acertou 86% delas. Agora ele fez mais um punhado de previsão para 2035. 2035 até 2040, mais ou menos. Eu coletei algumas delas só para mostrar para vocês. Essa, por exemplo, acabamos de ler. Na metade da década de 30, 35, ele disse que o ser humano vai passar a viver indefinidamente. Ou seja, não vai morrer mais. Vocês acreditam nisso? Pode acreditar. Ele vai acertar. A maioria do que ele falou, ele vai acertar de novo. Isso é se o mundo durar até lá. Certo? Próximo. Vamos ver mais umas que ele falou aí. Na década de 30, a realidade virtual começará a ser 100% real. Seremos capazes de fazer upload de nossas mentes na nuvem, cloud. Olha que coisa. Ele falou que na década de 30, a gente vai poder fazer upload das nossas mentes na nuvem. Isso aqui é um negócio assim aterrorizador, né? Porque o dia que o ser humano conseguir fazer isso, a gente vai poder trocar de corpo. Não é? Se você faz o upload da sua mente num lugar, automaticamente você vai poder fazer o quê? O download em outro corpo.
Para nós parece assustador isso, mas o ser humano está chegando nesse ponto aí. E se Jesus não voltar, vai acontecer isso aqui. Eu não tenho dúvida que vai acontecer. Década de 30. Próximo, o que mais que ele falou? No início da década de 40, o pensamento humano vai ser híbrido. Vai ser meio biológico e meio não biológico. Ele chutou muito, hein? 40. Eu acho que antes disso já vai chegar. Mas ele disse que no começo da década de 40. Próximo slide. Bom, aqui eu saí um pouquinho, deixei ele de lado, né? E fui atrás da revista Time, de 2011. A capa da revista diz assim: 2045, o ano em que o homem torna-se imortal. Então vejam que eles estão mais ou menos na mesma balada, né? Década de 30 até 40, a previsão é que o ser humano vai se tornar imortal. Vocês creem nisso? O ser humano pode fazer isso? Vocês estão querendo dizer que não, para falar que só Deus pode fazer isso. E é verdade, eu também creio dessa forma. Porém, eu creio o seguinte, que se Jesus não voltar antes, o ser humano vai conseguir fazer isso. O ser humano vai conseguir, porque o ser humano tem a engenharia na sua mão, tem o DNA na mão, mapa genético. E eles vão mexer em tudo no mapa genético até conseguir, não vou dizer que é a imortalidade, mas pelo menos prolongar a vida do ser humano vai ser possível, tranquilamente. Viver indefinidamente, ou pelo menos muitos séculos. Isso é possível. A ciência vai chegar nesse ponto. Porém, eu creio que Deus não vai permitir, porque Jesus vai voltar antes. Amém? Essa é uma das razões porque eu acredito que Jesus não vai demorar muito para voltar. É mais uma, né? Porque razões tem dezenas. Mas essa é mais uma razão. Se Jesus não voltar nessa década, a próxima década de 30 e de 40, o ser humano pode chegar a isso aqui, ó. E não sou eu que estou falando. É um camarada que tem 19 doutorados, já acertou 86% das previsões que ele fez no passado, e agora ele está prevendo que tudo isso vai acontecer. E vai mesmo. Ele vai acertar quase 90% de novo, se Jesus não voltar. Percebem como que nós estamos vivendo num mundo que não tem mais para onde ir? Jesus precisa voltar. Não é verdade? Próximo slide. Isso. Agora nós vamos ver dois textos bíblicos, porque eu coloquei todo esse panorama aqui para vocês por duas razões. Primeiro, para mostrar que Jesus está próximo de voltar. Segundo, para nós falarmos um pouquinho sobre imortalidade. Que o sonho desses homens aí é alcançar a imortalidade sem Deus. Esse é o sonho deles. Eles têm uma prepotência muito grande em acreditar que eles podem alcançar isso. Sem Deus, eles querem ser imortais. Só com a ciência, entre aspas, né? Mas nós, queridos, podemos ser imortais também. E vocês sabem que a nossa doutrina, a doutrina que nós seguimos da Bíblia, é a doutrina chamada condicionalismo. Ao contrário do naturalismo. Quando você fala de imortalidade, você tem duas posturas, duas posições. Ou você é naturalista, ou você é condicionalista. Naturalista é aquele que acredita na imortalidade natural. Ou seja, morreu, continua a viver. É natural a imortalidade. Nós não cremos nisso porque não está isso na Bíblia. A Bíblia não apoia. Nós cremos no condicionalismo. Nós cremos que o ser humano pode ser imortal se ele cumprir duas condições, que são essas duas condições que estão na tela aí. João 3,36. Vamos ler? João 3,36.
Qual é a primeira condição para o ser humano se tornar imortal? João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha aí, primeira frase só, não precisa nem ler o resto. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, qual a primeira condição para você ser imortal? Crer no Filho de Deus, crer em Jesus Cristo. Eu acho que alguns de vocês já ouviram contar essa história, né, em algum lugar aí, mas eu vou repetir aqui uma ilustração. A ilustração de um malabarista, uma pessoa que tinha o dom do malabarismo, né, do equilíbrio. A história diz que ele foi fazer uma apresentação, uma performance, ali nas cataratas do Niágara, que faz divisa Estados Unidos com o Canadá. Quem já foi lá diz que é parecido com Foz do Iguaçu aqui, e claro, dizem que Foz do Iguaçu é mais bonito. Mas enfim, ele estendeu um cabo de aço lá nas cataratas, de uma ponta a outra, e num dia que estava cheio de turistas lá, ele foi fazer a sua performance. E ali ele foi passando de um lugar para outro e foi se equilibrando ali no cabo de aço, enfim, fez a sua apresentação, e os turistas ali ficaram maravilhados, né? Ficaram boquiabertos, estavam preocupados de acontecer um acidente, e ele conseguiu, com êxito, a travessia ali no cabo de aço. Aplaudiram ele, enfim, fotografaram, tiraram selfie com ele e daí por diante. Para voltar de lá para cá, ele puxou um carrinho de mão, desses que usa em construção, para levar pedra, areia, cimento, massa, e ele foi empurrando o carrinho, e com o carrinho ele foi se equilibrando, e foi passando o cabo de aço, e chegou uma hora que parecia que não ia dar certo, e todo mundo assim com a respiração presa ali, esperando ele para ver o que ia dar, e no final ele conseguiu passar. Voltou, todo mundo aplaudiu ele, tiraram fotos e tal. Aí, para terminar a apresentação dele, ele fez duas perguntas. Quem de vocês acredita que eu consigo atravessar novamente empurrando o carrinho aqui? Aí todo mundo levantou a mão, né, aplaudiram, assoviaram lá, foi uma festa. Aí ele fez a última pergunta. Quem de vocês se habilita a sentar no carrinho aqui para eu empurrar em cima do cabo de aço até outro lugar? O que vocês acham que aconteceu? Todo mundo abaixou a mão rapidinho, um foi saindo para a esquerda, um para a direita. Não sobrou quase ninguém ali. Eu acho que essa história é fictícia, mas ela ilustra para nós o que significa o verbo crer na língua original grega. Porque no grego, crer é muito mais do que a gente tem essa conotação do português aqui, né? A tradução no português não fica muito bom. O que é crer? Se eu falar para você, defina para mim o que é crer. De repente você vai me dar umas definições aí, vai estar certas definições, mas não engloba todo o sentido do que é na língua original grega. No grego, crer é você acreditar tanto a ponto de entregar a sua vida para deixar que outra pessoa dirija, no caso Deus, né? Que aqui é crer no Filho de Deus. É você acreditar tanto em Jesus a ponto de entregar a sua vida na mão dele e deixar ele dirigir a sua vida. Isso é crer. Por isso que João registrou aqui, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, crer não é só acreditar, não. A Bíblia mesmo diz que até os demônios creem. Eles acreditam, certo? Mas o crer, na verdade, o crer aqui que Jesus está falando, João registrou, tem a ver com isso. É você entregar a sua vida a Jesus. Essa é a primeira condição para você ser imortal. E a segunda? A segunda é um evento. 1 Coríntios 15, vamos ler. 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, verso 52 e 53. Aqui está falando, Paulo registrou aqui o momento da volta de Cristo, né? E ele disse, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta,
A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E aí ele explica um pouco mais no verso seguinte, diz assim: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o nosso corpo, que é mortal, se revista do quê? Da imortalidade. Olha aí, está bem claro na Bíblia. Portanto, precisa de duas condições para a gente ser imortal. Primeiro, você tem que crer em Jesus, crer de acordo com o crer da Bíblia aqui, até o fim da sua vida. E segundo, a gente precisa esperar a volta de Jesus, porque é só na volta de Jesus que o nosso corpo vai se tornar imortal. Portanto, essa é a doutrina bíblica. É imortalidade condicional. Depende dessas duas condições. É nisso que nós cremos, certo? Fora dessas duas condições, ninguém pode ser imortal. Só Deus é imortal e mais ninguém. Os homens aí, os homens grandes da ciência, eles estão desesperadamente correndo atrás dessa fórmula. Eles estão querendo virar do avesso, né, o DNA do ser humano, o código genético humano, para poder descobrir como fazer para o ser humano prolongar a sua vida e, quem sabe, atingir a imortalidade. Eu até creio, queridos, vou falar para vocês aqui, parece meio apócrifo o que eu vou dizer, né? Mas eu acredito que o ser humano, se Deus permitisse e Jesus não voltasse, o ser humano até poderia chegar perto disso. Até poderia. Mas Jesus não vai permitir isso. Deus vai, daqui a pouco, dar um basta na história humana. E é por isso que eu falo para todo mundo, eu falo, gente, Jesus está voltando. Porque se Jesus não voltar, o ser humano vai se imortalizar no pecado. No pecado. Porque o pecado não tem como resolver mesmo, né? Nem a ciência dá jeito para o pecado. Se eles conseguirem prolongar a vida e conseguir uma espécie de imortalidade, vai ser no pecado. Imagina que desgraça isso, você ter imortalidade, viver, nunca mais morrer, mas viver eternamente no pecado. É uma desgraça isso. Arrancar o pecado do mundo, só Deus pode fazer isso. De nós e do mundo, né? Só Deus pode fazer isso. E Jesus Cristo abriu a porta para nós. E Ele vai voltar muito em breve. Amém? Eu sempre falo para as pessoas sobre isso, para que elas tenham ideia de que esse mundo não vai durar muito mais tempo. Não pode durar. Por várias razões. Hoje eu apresentei uma delas. Por causa do desenvolvimento que nós estamos tendo hoje da ciência e da tecnologia, se Jesus demorar mais 20 anos para voltar, nós corremos um sério risco de ser imortalizados no pecado aqui. E eu não creio que Deus vai permitir isso. Nós corremos o risco, por exemplo, como disse o cientista ali, né, de ter as nossas mentes, você vai fazer o upload das suas mentes na nuvem, cloud. O dia que for possível isso, você vai poder descarregar em outro lugar. Se você puder tirar da sua mente, você vai poder colocar em outro lugar. Olha o risco. Deus não vai permitir isso. E é por isso que eu creio que Jesus está voltando. Amém?